Brasil está de volta. O Brasil está de volta e por aqui a nossa pauta é a reconstrução. Dia após dia, mostramos um país que planta respeito e cuidado para acolher desenvolvimento, sustentabilidade e justiça social. Estamos sempre nos reinventando para estar cada vez mais perto dos brasileiros e das brasileiras. Daquelas que votam, das que se candidatam e das eleitas. Daqueles que constroem o Brasil de hoje e dos que sonham o Brasil de amanhã. Estamos presentes nos momentos de luto e nos momentos de luta. Nunca esquecendo o nosso compromisso com a verdade e com a esperança. De um Brasil com oportunidade para todos e todas. Um Brasil gigante. Um Brasil com a cara do povo. Para quem já é de casa, siga em sintonia com a gente. E para você, que ainda não é, muito prazer. Fazemos parte da Rede PT de Comunicação. Somos a TV PT. Aqui brilha uma estrela. Hoje é sexta-feira, dia 3 de janeiro, e você vai ver nessa edição especial do Jornal PT Brasil a reapresentação da entrevista com a deputada estadual Leninha, do PT de Minas Gerais, que falou sobre a sua reeleição como vice-presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais e primeira mulher reeleita, sendo a primeira negra. Também vamos reexibir a entrevista com Cláudio Aparecido, ouvidor das polícias de São Paulo, sobre os casos de violência recente envolvendo a Polícia Militar do Estado. Hoje nós recebemos o ouvidor das polícias do Estado de São Paulo, Cláudio Silva, o Claudinho, para falar então sobre essa situação que vem acontecendo, esses recentes casos que vem repercutindo de violência envolvendo a PM paulista. Muito obrigado pela sua participação aqui, viu? Boa tarde. Boa tarde. Claudinho, eu queria começar te perguntando então, assim, nos últimos meses a gente vem acompanhando aí diferentes casos de violência da Polícia de São Paulo, envolvendo a Polícia Militar de São Paulo, né, que repercutiram aí em todo o país, né? No governo Tarcísio, a violência policial cresceu 82% de 2023 para esse ano, né? Como atuar para diminuir essa letalidade policial, Claudinho? Eu acho que uma primeira questão a ser considerada aí é o quanto essa tropa tem sido orientada a atuar com essa rigidez e dureza no atendimento à população. Então, mudar o conceito de segurança pública, mudar a orientação que se dá para a tropa e, entre outras posturas dos gestores públicos, é um caminho. Um outro caminho que eu acho que é muito relevante é a gente pensar a tropa como seres humanos, né? Então, tem uma série de aspectos da vida cotidiana do trabalhador da segurança pública que precisam ser considerados e pensados. Tem uma questão relacionada ao adoecimento mental. No ano passado, nós tivemos 9 policiais mortos em confrontos e 31 policiais da ativa mortos por suicídio. Esse é um tema relevante e que diz respeito também à valorização da tropa, né? Outra questão muito relevante é a gente pensar que nós estamos no maior estado da federação e, portanto, o que mais colabora para o nosso PIB, o que mais arrecada impostos, nós temos uma das polícias mais mal pagas do Brasil. Pensar sobre esse aspecto também é muito relevante e vale a pena a gente valorizar a tropa para ter como contrapartida uma tropa mais disposta a apresentar uma política de segurança pública para a sociedade, a entregar para a sociedade uma política de segurança pública mais cidadã. Claudinho, diante de todo esse cenário, essas situações, tanto que envolvem os policiais, seres humanos também, quanto a estrutura, a orientação da polícia e também
como eles lidam com toda essa questão. A gente ouve muitas pessoas, principalmente em lugares periféricos, né, em setores em camadas mais à margem ali dos grandes centros de São Paulo, narrando esse medo da polícia. Por que o senhor acredita que isso aconteça? Isso acontece porque a gente, infelizmente, ainda tem uma polícia muito truculenta. Muito truculenta, e eu atribuo essa truculência da polícia a duas movimentações que houveram no último período aqui no estado de São Paulo. Primeiro, uma orientação de dureza na ação da polícia. Nós tivemos diversos posicionamentos do próprio secretário de Segurança Pública, quanto do governador e até do comandante-geral, no sentido de que os policiais sejam duros. Tem até um vídeo que circulou na internet que o comandante-geral fala para os policiais não hesitarem em fazer uso da força, né? Isso é um aspecto. Outro aspecto também é o caminho que fez o secretário de Segurança Pública, infelizmente, de desconstrução do aparato de controle interno, que é a Corregedoria da Polícia Militar. Isso também faz com que os policiais se sintam à vontade para poder aplicar uma política de segurança pública com truculência, visto que eles avaliam que isso vai ficar impune, que vai haver impunidade. Então, a gente precisa efetivamente que o governador fez no último período, agora, nos últimos dias, que foi uma guinada no sentido de reconhecer que errou e que dessa forma não dá para caminhar, que para além disso, ele efetivamente desenvolva ações, né? Tem ações práticas no sentido de reorientar a tropa para que a tropa possa ofertar para a população uma segurança pública mais cidadã. Já que o senhor acabou mencionando essa questão aí do governador ter admitido e voltado atrás nessa questão até das câmeras corporais, né? Teve até uma decisão do STF nesse sentido. De que forma a ouvidoria vai acompanhar essa implantação dessas câmeras corporais? De que forma isso vai ser feito? A câmara corporal é uma tecnologia que veio para ficar no ambiente de segurança pública. Ela garante para o policial segurança jurídica para atuar, além de garantir também proteção, né? Além da câmara corporal, tem um elemento fundamental de economicidade jurídica, porque existem dados de uso de câmara corporal no mundo inteiro que diz que quando as pessoas são pegas em flagrante delito e percebem que o policial está usando câmera, elas imediatamente confessam seus crimes e isso gera uma economicidade jurídica. E, para além disso, existem também dados que dizem que quando o policial está usando câmera, ele também se enquadra mais nos procedimentos operacionais padrão. Desde o início do governo, nós temos problematizado com o governo do Estado os equívocos produzidos por esse governo relacionados à Câmara Corporal. E agora, nesse momento, o governador admite que houveram equívocos e a ouvidoria comemora, né, a postura do governador de admitir e que pensou equivocadamente sobre as câmaras corporais. Só que a gente já está no meio de uma mudança da política, no meio de uma mudança da política de Câmara Corporal que tem uma alteração no sistema e no projeto que para nós é essencial, né? O atual sistema de Câmara Corporal que vai ser substituído, ele grava ininterruptamente. O sistema que vai entrar, ele não grava ininterruptamente. Então a gente está muito atento, a gente vai acompanhar todo o processo de implantação. O ministro Barroso foi muito feliz na decisão dele de determinar que o governo do Estado só troque o novo sistema se efetivamente o sistema que vir for contemplar de fato a gravação da ocorrência e não for ter prejuízo em relação ao sistema que hoje funciona. E a gente vai acompanhar isso tudo. Nós estamos em contato constante com a equipe do ministro Barroso. Nós vamos acompanhar toda a implementação. E à medida que a gente for tendo alguma constatação de alguma funcionalidade que não vá proteger a população e que vá gerar conflito ou problema para o sistema atual, a gente vai estar informando o ministro Barroso
e também vai estar problematizando aqui, junto à própria corporação, o Ministério Público e outros órgãos de controle externo da atividade policial. Claudinho, diante dessa situação toda que aconteceu, esses casos recentes, o caso do PM que acabou atirando o homem da ponte, a gente também lembra daqueles casos no início do ano envolvendo as operações lá na Baixada Santista também. O senhor chegou a classificar essa situação como política de morte, né? Quais as responsabilidades e como vai funcionar a investigação da ouvidoria contra o governador e o secretário Derrite sobre essa prática? A ouvidoria, infelizmente, ela não tem esse caráter investigativo, né? Ela funciona mais como um órgão de acesso à justiça, controle externo, participação social, do que efetivamente o caráter investigativo. Mas a ouvidoria, ela recebe essas demandas, recebe todo o conteúdo probatório que quem trouxe a demanda tenha, e encaminha tanto para a Corregedoria quanto para o Ministério Público, para que eles sim possam, a Corregedoria, na sua função de controle interno, poder fazer o seu trabalho técnico, e o Ministério Público, na sua função de controle externo, poder também fazer o seu trabalho técnico. Então, a gente tem feito esses pedidos ao Ministério Público e à Corregedoria, nós temos acompanhado passo a passo cada caminho que essas investigações têm tomado, e sempre na busca de que os verdadeiros fatos venham à tona, e quem tiver que ser punido seja punido, mas quem tiver que ser elogiado seja elogiado, porque a gente acredita no Estado democrático de direito. E no Estado democrático de direito não existe caças bruxas, mas também não existe injustiça. A gente precisa que a justiça funcione e que cada um seja responsabilizado à medida do que cometeu dentro das regras legais. Claudinho, esse trabalho da ouvidoria ele vem sendo ameaçado com uma proposta de criação de uma ouvidoria diretamente subordinada ao secretário de Segurança Pública, o Guilherme Derrite, né? Como é que vocês vão lidar com essa questão? É importante dizer que esse é mais um fato que a gente considera uma arbitrariedade praticada pela atual gestão. Quando o secretário ataca a ouvidoria da polícia, criando uma ouvidoria paralela, primeiro, ele sinaliza para a tropa que esse órgão que tem feito um contraponto às atividades legais praticadas pela tropa, ele está sendo atacado, né? Então isso dialoga com a subjetividade da tropa. Por um outro lado, ele comete uma ilegalidade, por quê? Porque boa parte das atribuições que ele apresenta nessa ouvidoria paralela, elas já estão sob a responsabilidade da ouvidoria da polícia, que foi criada por força de lei, que tem um valor jurídico muito superior ao valor de uma resolução do próprio secretário. Nós nós denunciamos isso já às autoridades, ao próprio Ministério Público foi provocado em relação a isso. Tem uma série de entidades de direitos humanos, como, por exemplo, a Comissão Arnes, a própria Conectas de Direitos Humanos, que também tem se debruçado sobre isso. A Comissão de Segurança Pública da OAB também tem se debruçado sobre isso, tem feito estudos, e tenho certeza que, muito provavelmente, caminhos deverão ser tomados aí no meio jurídico para que a gente consiga, de uma vez por todas, eliminar esse risco que se tem de confundir as pessoas e de que se tem uma ouvidoria que seja um tapete do secretário, e também que possa colaborar para a deslegitimação de uma ouvidoria que existe há 30 anos e tem grandes serviços prestados à sociedade. Então a gente está atuando, estamos vigilantes e a gente tem certeza absoluta que num curto espaço de tempo isso será matéria de debate jurídico e a gente não manterá a ouvidoria da polícia, que tem feito um trabalho ao longo dos últimos 30 anos de fortalecimento de uma segurança pública com cidadania. Nós não colocaremos esse trabalho em risco, com toda certeza. O Claudinho, a própria corregedoria da Polícia Militar também teve a atuação diminuída, né? Lembrando que o corregedor precisando pedir autorização para o comando da PM para abrir uma apuração contra um policial. Como fortalecer esses órgãos de correção das polícias nesse governo?
Eu acho que o caminho de fortalecimento é garantindo autonomia para a atuação desses órgãos, garantindo independência para a atuação desses órgãos e que eles possam fazer o trabalho do ponto de vista técnico da melhor forma possível. Lógico, garantindo, como eu disse aqui, não é o caso da gente fazer caça às bruxas, né? Mas garantindo o devido processo legal, o amplo direito à defesa de cada um e cada uma que for tiver que responder a alguma apuração na corregedoria, mas, acima de tudo, garantindo que ela tenha autoridade, que ela tenha independência e autonomia para poder fazer o seu trabalho. E nos últimos dias o governador tem manifestado interesse de desvincular as corregedorias das tropas. Eu avalio essa postura como uma postura bastante positiva e que, com certeza, consegue dar uma resposta para a sociedade no que diz respeito à busca que a sociedade tem por justiça nos casos de violações praticadas por policiais. Claudinho, queria agradecer muito sua participação e desejar sucesso nesse trabalho aí pela segurança pública paulista. Obrigado, viu? Eu agradeço o espaço concedido, agradeço aqui poder estar fazendo esse debate aqui de segurança pública e coloco a ouvidoria à disposição não só de todas as pessoas que estão nos assistindo, como também desse canal fundamental e importante aqui de debate de segurança pública. Obrigado. Obrigado, Claudinho. Tá aí, então, a participação do ouvidor das polícias de São Paulo, Claudinho, falando sobre esses recentes casos aí, então, de violência envolvendo a PM paulista. Já olhou para alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Rádio. Gosto de rádio. Em 2024, a Rádio PT conquistou um crescimento impressionante, conectando mais e mais pessoas com informação e música de qualidade. Oi, aqui é Gleice Hoffmann. Estou sintonizada na Rádio PT e com vocês. De agosto a outubro, a audiência disparou, passando de 21 mil ouvintes para mais de 118 mil. Sou Dilma Rousseff e você está sintonizado na Rádio PT. A Rádio PT está no ar 24 horas, trazendo as últimas notícias, análises e a programação que a militância tanto espera. Programas diários como Notícias do PT e o jornal PT Brasil seguem ampliando sua voz, além de podcasts que já ultrapassaram 4.600 episódios. Você que está ouvindo a Rádio PT, continue sintonizado ou sintonizada. A Rádio PT também faz a gestão do podcast do Lula, com mais de 720 episódios produzidos. Seus discursos, pronunciamentos e entrevistas estão lá em radio.pt.org.br/Lula. Aqui é o Gilmar Tato e eu estou na sintonia da Rádio PT. Seja pela rádio online, pela nossa rádio agência ou nos podcasts, a Rádio PT está presente em todas as plataformas. E você, claro, é parte fundamental desse crescimento. Gente, eu quero agradecer de coração os nossos ouvintes da Rádio PT pelo acompanhamento. Com você, a Rádio PT não para de crescer. Em 2025, vamos mais longe. E você faz parte dessa jornada. 2024 foi um ano de transformação e reconstrução. E aqui, na comunicação do PT, estivemos juntos e juntas nos principais momentos do governo Lula, trazendo a cobertura completa dos principais fatos políticos nas redes sociais, no site, na TV e na Rádio PT. Acompanhamos a ampliação do programa Bolsa Família, responsável por tirar milhões de famílias da fome no governo Lula, e a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5 mil, a maior reforma da história do país. Também registramos o lançamento do programa Pé de Meia, um incentivo financeiro que garante uma espécie de poupança para estudantes cadastrados no CadÚnico, além do relançamento da Farmácia Popular, da criação do programa Escola em Tempo Integral, do Desenrola e do programa Cisternas, esse último destinado para famílias rurais de baixa renda, além de outros projetos essenciais para a população brasileira. Tudo que foi planejado a gente fazer até agora está cumprido. Tudo.
A gente primeiro precisou criar novos ministérios, recolocar os ministérios que já existiam. A gente precisou repor muitos postos de trabalho que estavam defasados. Então, veja, nós fizemos o PAC. Nós lançamos todos os programas que tinham que ser lançados. E eu tenho dito para meus ministros, nós já plantamos. Agora, 2025 é ano da colheita. Estivemos juntos também em muitos momentos de vitória, como nas eleições municipais de 2024. A de 2024 mostra um processo de reconstrução do PT no processo eleitoral local. Desse ano, ganhamos novos companheiros e companheiras, um apoio fundamental para reforçar nosso compromisso com a verdade e com os valores democráticos. Trabalhamos a todo vapor para levar até você uma programação renovada com informação de qualidade para todas as idades. Por isso, a comunicação do PT agradece a todos os brasileiros e brasileiras que estiveram com a gente ao longo desse ano tão importante. Boas festas e até 2025. Comunicação PT. Aqui brilha uma estrela. O Ministério dos Direitos Humanos e o Ministério da Igualdade Racial tiveram muitos avanços nesses 2 anos de governo Lula, tanto em pautas comuns quanto em pautas individuais dos 2 ministérios. Uma das principais conquistas de 2024 foi a ampliação da lei de cotas no serviço público, com garantia de 30% das vagas também para indígenas e quilombolas, além de pretos, pardos e negros. 2024 também marcou pela primeira vez a celebração nacional do feriado do Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra em 20 de novembro. Outra das principais conquistas do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania em 2024 foi a determinação das certidões de óbito das vítimas da ditadura militar terem o registro de morte não natural causada pelo Estado. Além disso, o Ministério determinou a criação de uma equipe de identificação de mortos e desaparecidos políticos para pesquisar e indicar possíveis locais de assassinato ou destruição de remanescentes humanos de mortos e desaparecidos políticos. Outro destaque do Ministério dos Direitos Humanos foi a posse da ministra Macaé Evaristo, a primeira mulher negra a assumir a pasta, com o objetivo de materializar os direitos humanos na vida cotidiana. A grande questão do presidente Lula é que a gente possa fortalecer as políticas desse ministério, que são muito importantes para o conjunto da sociedade. O Ministério da Igualdade Racial, sob o comando da ministra Aniele Franco, lançou a Política Nacional de Gestão Territorial e Ambiental Quilombola, uma conquista histórica desenvolvida em parceria com a Coordenação Nacional das Comunidades Negras Rurais Quilombolas. A política tem uma estimativa de 20 milhões de reais em investimentos para trabalhar a integridade territorial, usos, manejo e conservação ambiental, entre outras medidas. Tanto o PNG-TAC, né, que é uma política nacional voltada para os territórios, e aí cada território tem a sua particularidade, né, que está dentro do Aquilomba Brasil, que é esse programa também focado na titulação, no reconhecimento dos territórios, mas acima de tudo de entender as maiores necessidades. Esses são os nossos próximos passos, né, fortalecermos cada vez mais os territórios quilombolas, pensar e acelerar, né, as titulações, como nós temos conseguido também desde o ano passado até hoje, em novembro, a gente tem acelerado ali as titulações com as parcerias do MDA, do INCRA e tantos outros que nos acompanham. Outra ação foi o Pacto pela Igualdade Racial, uma iniciativa que define 159 ações para que empresas públicas e privadas possam ampliar o compromisso para lutar contra o racismo. O governo Lula lançou o Plano Juventude Negra Viva, o maior pacote de políticas públicas para a juventude negra da história do país. 6.000 jovens negros foram ouvidos para formar um documento com 11 eixos de atuação e 217 ações de combate às vulnerabilidades que afetam a juventude negra brasileira e a violência letal baseada no racismo estrutural. Enquanto estamos aqui reunidos, em algum canto do país,
a uma pessoa negra sofrendo agressões verbais, físicas, única e exclusivamente por conta da cor da sua pele. Ou pior, confundida com bandido e executada a sangue frio. Ou então, vítima de uma bala perdida, que quase sempre encontra um corpo negro em seu caminho e que tantas vezes mancha de sangue um uniforme escolar e rouba a alegria e a paz de famílias inteiras no nosso país. Não podemos achar normal. Não podemos assistir apáticos ao extermínio da juventude negra do nosso país. Queremos nossos jovens vivos, com acesso a todas as oportunidades a que eles têm direito. O Ministério dos Direitos Humanos, em conjunto com o Ministério da Igualdade Racial e o Ministério dos Povos Indígenas, encerrou 2024 com o lançamento do programa Bem Viver Mais, um plano nacional de enfrentamento à violência e promoção dos direitos humanos e das pessoas LGBTQIA+, nos territórios do campo, das águas e das florestas. Nós vamos conversar com a deputada estadual do PT em Minas Gerais, deputada Leninha, reeleita como primeira vice-presidenta da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Bem-vinda aqui ao Jornal PT Brasil. Muito obrigado por atender a gente e conversar com a gente, viu, Leninha? Eu cumprimento você, Matheus, e todos aqueles que acompanham o jornal da TV PT. É uma alegria estar aqui para esse bate-papo. E, mais uma vez, muito feliz pela minha recondução na mesa diretora da Assembleia de Minas Gerais. Leninha, queria começar te perguntando, então, assim, depois de mais de 25 anos, 26 anos, a senhora é a primeira mulher e a primeira mulher negra a ocupar, então, e ser reeleita para a mesa da Assembleia de Minas Gerais. O que isso significa para você e também para a política mineira? Bom, é importante ressaltar que a luta de nós mulheres no parlamento é antiga, então eu também atribuo um pouco essa ocupação neste lugar, pela primeira vez na história de Minas Gerais, a parlamentares que já passaram também aqui na Assembleia de Minas e que lutaram muito para que tivéssemos uma mulher na mesa e tivéssemos, no meu caso, a primeira vice-presidenta da Assembleia, que é um cargo assim, que tem uma simbologia muito grande da força, da coragem das mulheres de Minas Gerais e o fato de ser mulher, mulher negra, daquelas que veio de baixo para ocupar a política, ocupar um espaço tão importante como esse, significa que nós podemos estar, conquistar, lutar, e nós podemos, de fato, além de estar nesse lugar, contribuir para uma outra política que tem esse olhar, esse cuidado, né? Nós estamos falando da nossa capacidade também de formular, de elaborar, de fiscalizar e de contribuir para a prática da boa política, que é o que a gente acredita que nós temos essa missão, enquanto petista, enquanto mulheres, mulheres de periferia, mulheres negras. Leninha, o número de candidatos que se identificaram como pretos e pardos, ele aumentou nessas últimas eleições agora de 2024, né? Tanto aí em Minas quanto também no Brasil todo. Como é que isso reforça o combate ao racismo e o trabalho contra o racismo também na política, Leninha? Bom, é fundamental que nós estamos chegando em maior número. Penso que a nossa presença, não só a minha, mas de várias parlamentares negras, desde as câmaras municipais, aos executivos, né? Também ao Congresso, ao Senado, enfim, que é um número pequeno, mas acho que a nossa presença mobiliza, acho que a nossa presença motiva as pessoas a perceberem que elas também podem. E é fundamental que nessa luta de combate ao racismo, primeiro é o racismo estrutural que tem nos parlamentos, no espaço de poder, de achar que a gente não pode estar nesse lugar, de acharem também que a gente não tem a capacidade política e nem a inteligência para discutir outras questões que a gente quer discutir, além do combate ao racismo, da busca de oportunidade. Nós queremos discutir orçamento, queremos discutir política pública específica para a nossa população. Então, eu penso que estar nesse lugar é falar de nós, sobre nós, para a gente pautar as políticas públicas daquilo que a gente acumulou durante toda a vida, seja no preconceito, na falta de oportunidade, mas, acima de tudo, na minha avaliação, numa ignorância daqueles e daquelas que acreditam que a gente não tem essa capacidade para ocupar esse lugar. Ou seja, a cor da pele, a textura do nosso cabelo, o nosso jeito cultural de viver, né, de vestir, enfim, tem que ser levado para esses espaços para as pessoas saberem que nós temos uma pluralidade, uma diversidade na sociedade, e essa pluralidade e diversidade, ela tem esse recorte de gênero, de raça,
e essa questão social que é fundamental estar neste lugar para falar sobre isso. Leninha, e como ainda sobre essa questão das eleições, como é que a senhora vê essa questão do fundo partidário também ser direcionado aí para mulheres, para pessoas negras? Como é que a senhora vê isso? Eu vejo uma questão de justiça, de reparação, inclusive, né? Porque na história da política brasileira, nós acompanhamos, ao longo, né, desse processo de construção democrática, um apoio considerável, né, para os homens brancos, enfim, estruturas partidárias que vêm para reeleger os mesmos, né? Não criando condições para aqueles que não estão nesse espaço possam chegar. Então, eu creio que foi uma reparação à justiça e um avanço, porque no PT já havia uma prática de cuidar dessas candidaturas ditas minoritárias, mas tornar isso uma legislação federal, para mim, é um avanço do Tribunal Superior, quando enxerga de fato que nós temos mais dificuldades para entrar nessa seara da disputa, nós temos mais dificuldades para as pessoas, né, a gente acessar essas pessoas, enfim, penso que criar condições financeiras para a gente poder ir para a disputa de uma forma pelo menos mais equilibrada é fundamental para a gente poder chegar onde a gente quer chegar. Então, para mim foi uma questão de justiça, uma questão de reparação, mas acima de tudo um avanço, né, da nossa luta política no Brasil, de fazer com que os recursos que são públicos de campanha sejam, de fato, distribuídos de uma forma equitativa, justa, para mulheres negras, enfim, comunidade LGBTQI, todo esse recorte que a gente tem, que a gente acompanhou, né, nas últimas eleições, né, desse financiamento, que foi muito importante para ampliar a nossa ocupação nas câmaras e nas prefeituras. Leninha, uma última pergunta. Nessa semana foi aprovado em primeiro turno o PL do Estatuto da Igualdade Racial, que é uma iniciativa aí de 4 parlamentares, 4 deputadas negras da Assembleia, né? Diante disso também, quais serão as principais pautas da Assembleia Legislativa de Minas para 2025? Bom, a gente aprovou em primeiro turno, é importante ressaltar que foi uma posição coletiva, são 4 parlamentares, 3 do PT, né? Eu, do PT, a Macaé, que é ministra, estava aqui na casa também, ajudou nesse processo de construção, e a deputada Andréa de Jesus, e a gente tem uma deputada da Rede, Ana Paula Siqueira. Então, nós éramos 4 parlamentares negras, nós agora somos 3, mas esse processo foi iniciado há mais de um ano, e agora a gente conseguiu, depois de muito escuta, uma construção coletiva, participativa, a gente descentralizou o debate. A Assembleia foi em várias regiões, em 7 regiões do estado de Minas Gerais, para, junto com o movimento negro, com as organizações que atuam no combate ao racismo, construir esse projeto. A nossa intenção, inclusive, o grande debate que o Estatuto prevê, desde a discussão sobre a saúde da população negra, mas também aos investimentos dos recursos públicos para essa população. Criação de oportunidade de emprego, oportunidade de mais estudos, enfim. Nós queremos, para 2025, incidir sobre o orçamento do Estado. A gente quer que o governador, além de sancionar o projeto, que a gente possa discutir efetivamente recursos, né, do Estado para garantir programas e projetos que cheguem lá na ponta para, de fato, mudar a nossa vida, a vida do nosso povo. Então, nós estamos falando de os termos de ajustamento de conduta, as multas ambientais que o Estado tem, todo esse recurso que são reinvestidos em programas e projetos, que o percentual desse recurso seja investido nesses programas, para a gente combater não só o racismo, mas principalmente na busca de oportunidades para a nossa juventude negra, para as mulheres. Então, nós vamos incidir muito sobre esse debate de orçamento, porque não basta ter um estatuto, ter uma elaboração coletiva, se ele vai resultar num documento que fique na gaveta. Nós queremos que esse documento chegue para mudar a vida das pessoas lá na ponta, nas favelas, nas periferias, nas comunidades tradicionais do estado de Minas Gerais, indígenas, quilombolas, geraizeiros, enfim, todo esse povo aí que ficou muito tempo esquecido no orçamento, a gente quer agora colocá-lo para que a gente possa desenvolver essas ações de mudança e transformação da vida das pessoas. Leninha, queria agradecer muito tua participação aqui com a gente e desejar sucesso aí nessa missão, nessa batalha aí na Assembleia de Minas, viu? Obrigado. O Jornal PT Brasil de hoje termina agora. Obrigado pela sua companhia e participação. Segunda-feira a gente se encontra aqui ao vivo no mesmo horário. Continue com a gente pelas redes. Sextou! Tchau!